Olá, chegamos até vocês com mais um culto em vídeo da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Nova Petrópolis. Saudamos a todos com as palavras bíblicas que nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, onde nós lemos: porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus encarnado, Deus que se fez gente, veio para nos servir. Nos serviu com a própria vida, com o seu próprio sangue. Fez isso por amor a nós. Que nós, tendo consciência desse imenso serviço que Deus prestou em nosso favor, possamos compreender que também somos chamados por Deus para servir. Servir neste mundo, servir as pessoas que nos cercam, servir com os nossos dons, nossos tesouros, nossos talentos, servir as pessoas que nos cercam, também com a nossa própria vida. Que possamos servir com alegria e gratidão por todo o serviço que Deus já prestou em nosso favor. Que Deus assim nos abençoe, que Deus abençoe esse tempo de reflexão, que Deus abençoe ricamente esse culto que nós celebramos em nome e também na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Convido para uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai amado, abre os nossos olhos para ver o tamanho do serviço que Tu já realizaste em nosso favor e em nosso lugar. Que por gratidão e por reconhecimento a tudo que Tu já fizeste por nós, possamos também Te servir com alegria, com louvor. Que possamos, Senhor, servir com nossa vida para agradecer a tudo aquilo que Tu já fizeste por nós. Abençoa, Senhor, esse tempo de reflexão, esse tempo de culto, fale aos nossos corações e fortaleça a nossa fé, a nossa alegria e a nossa esperança. Amém. Um abençoado culto, um abençoado tempo de reflexão para todos nós. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco nesse momento de reflexão da sua palavra. E a palavra prevista para esse domingo é a palavra do profeta Ezequiel, capítulo 37, onde nós lemos assim a partir do versículo 1. Eu senti a presença poderosa do Senhor,
E o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. Eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor, meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, Senhor, estou lhes dizendo isso. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns aos outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos e depois de pele. Porém não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. O Senhor me disse: homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles e os farei viver novamente. E os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu, o Senhor, falei. Até aqui a palavra do profeta Jeremias. Meu irmão e minha irmã, essa profecia se dá num contexto muito difícil do povo de Israel. O povo de Israel, em consequência do seu pecado, da sua desobediência a Deus, estava cativo em plena Babilônia, longe da sua amada Jerusalém, totalmente destruída, devastada, longe do templo que simbolizava a presença de Deus, que também havia sido destruído, enfim. O povo de Israel é representado pela profecia como esse vale de ossos secos, porque era um povo que estava sem esperança, estava sem fé, estava sem a expectativa de um recomeço. Diante de uma situação que parecia irreversível, onde eles se conformaram e se conformavam em permanecer para o resto da vida, cativos, presos na Babilônia, longe da sua terra amada, longe daquilo que simbolizava a presença do seu Deus, que era o templo. E eu creio que por vezes nós, não necessariamente em consequência dos nossos erros, dos nossos pecados, mas diante das lutas da vida, diante das situações difíceis, diante das provações, nós por vezes também nos sentimos como o povo de Israel. Nos sentimos sem esperança, sem ânimo para continuar. Diante de situações difíceis, nós não vislumbramos uma saída, uma solução. Por vezes nós sentimos como o rei Davi. O rei Davi que no Salmo 121, diante de uma situação extremamente difícil ao longo da sua vida, ele diz: olho para os montes e pergunto de onde virá o meu socorro. Ou seja, humanamente eu não vejo saída, eu não vejo solução.
Era dessa forma que o povo de Israel se sentia, sem esperança, sem uma saída para essa situação difícil, sem uma perspectiva de retorno, muito bem representado por um vale de ossos secos, onde não há vida, apenas morte, tristeza, desolação, desesperança. E interessante que, após o Senhor mostrar o vale de ossos secos para o profeta Ezequiel, no verso 3, o Senhor faz uma pergunta, ele pergunta: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Será que há saída, a solução diante de um cenário de morte, de desesperança, de completa ruína, de completa desolação? E a resposta do profeta é muito sábia, ele diz: Senhor meu Deus, só Tu sabes se podem ou não. Diante de situações difíceis, quando nós não vemos uma perspectiva, uma saída, não vislumbramos algo novo, nesse momento nós somos chamados a, da mesma forma que o profeta, erguer os nossos olhos para o nosso Deus. E assim como o profeta, reafirmar que para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Por mais difícil que seja a situação, por mais impossível que, humanamente falando, seja a situação que, por vezes, nós vivemos ao longo da nossa vida, como diz a palavra, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Deus da morte, o Deus da vida, o Deus que está no comando de toda e qualquer situação. E aí, diante dessa resposta de fé, Deus dá uma ordem para o profeta e diz: profetiza para esses ossos, diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, Senhor Deus, estou lhes dizendo isso. Porei respiração dentro de vocês e farei viver de novo. Lhes darei tendões, músculos e cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. E na sequência, o profeta se agarra à promessa, à palavra de Deus, e ele profetiza. Ele profetiza e o inesperado acontece. O milagre acontece, o sobrenatural de Deus acontece. Diz que, enquanto ele falava, se ouvia um barulho, eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto ele olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos, depois de pele. E por fim, de respiração da vida. A exemplo do profeta, queridos, nós somos chamados a crer e a agir, firmados na palavra de Deus, firmados na promessa de Deus. Enquanto nós permanecermos parados, desesperançosos, descrentes, não há como Deus agir. É preciso que nós ouçamos a palavra de Deus. Essa palavra que gera esperança, que gera fé, que gera coragem. Essa palavra que nos põe em movimento. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, com o povo, vendo que o inimigo, o exército egípcio se aproximava, ele disse: Senhor, e agora o que eu faço? E Deus diz: olha, estenda o seu cajado sobre as águas e marche. Que assim, diante de situações difíceis como a do povo de Israel, situações que nós não temos mais esperança, não vemos mais uma saída que possamos, a exemplo do rei Davi, falar: o meu socorro vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra. Que a palavra de Deus possa
gerar essa fé, essa esperança e nos colocar em movimento, para que assim possamos experimentar os milagres de Deus em nossas vidas. Para que assim possamos, a exemplo do povo de Israel que depois retorna do cativeiro da Babilônia, reconstrói os muros de Jerusalém, reconstrói o templo, que nós também possamos experimentar o recomeço de Deus em nossas vidas, a restauração de Deus em nossos sonhos, em nossos planos, e assim possamos caminhar na viva e certa esperança que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Amém. O Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Eu te convido a orar comigo. Amado e bondoso Deus, muito obrigado que temos à disposição os meios digitais eletrônicos para recebermos mais um culto em vídeo. Te damos graças por nossas vidas, pelas pessoas amigas que nos rodeiam, pela nossa família, pela nossa comunidade e igreja. E pedimos que o Teu Santo Espírito possa também transformar os nossos ossos secos, como
nos diz a palavra em Ezequiel 37. Quando estamos como estes ossos sem vida, sem esperança, quando achamos que não há saída para problemas, que possamos confiar em Ti e que o Teu Santo Espírito possa fazer a obra de restauração, de fortalecimento e de nos convencer a crermos e confiarmos em Ti. Senhor Jesus, Tu deste a Tua vida, Tu entregaste a Tua vida na cruz por nós e assim lembramos nesta quaresma desta grande obra. Somos-te gratos e pedimos, Senhor, que Tu abençoes a cada um que nos acompanha, que Tu abençoes e guardes as pessoas doentes, as pessoas idosas, as pessoas enlutadas de nossas famílias e de nossas comunidades. Estende o manto da Tua paz sobre todos nós, enquanto oramos como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Desejo, por fim, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor olhe com bondade sobre você. Ele te dê a sua paz e também a disposição de servir ao Senhor com alegria. Amém. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor,